queridas e queridos estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de metodologia científica. E hoje nós vamos aprender um pouquinho, vamos estudar sobre as normas de um trabalho científico, será o assunto dessa aula de hoje. Espero que vocês gostem e vamos lá! Bom, para começar, muitas das vezes, na maioria das vezes, vocês devem ter ouvido falar sobre um famoso nome que aterroriza estudantes por todos os mares e terras existentes, a tal da ABNT. Mas a ABNT ela não é tão maldosa assim, na verdade é uma Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é então o órgão responsável pela normalização técnica no Brasil, relacionada à parte de desenvolvimento tecnológico. Então essa entidade ela dispõe sobre várias normas que são utilizadas para vários fins, inclusive na pesquisa científica, e um exemplo muito comum é a norma NBR 6023. Então, quando eu tô falando para vocês, que ela está em vários contextos da sociedade, então, por exemplo, existem normas para tudo? Então, não dá para fazer alguma coisa de acordo somente com as vozes da sua cabeça. Provavelmente alguém deve ter falado sobre isso anteriormente. Por isso, as normas, elas nos ajudam a manter uma padronização. A ABNT, ela atua desde as questões de trabalhos acadêmicos, como eu comentei com vocês, até, por exemplo, nas normas de padronização de plugs e tomadas, que já é a NBR 14136. Vocês sabiam disso? Então existem várias normas que permeiam a nossa sociedade e inclusive eles dispõem sobre as normas, então, da parte de trabalhos acadêmicos. Além das normas ABNT, como eu estava comentando aqui agorinha, existem outras normas existentes feitas por outros tipos de sociedades e de órgãos, como a norma APA, a norma de Vancouver e inúmeras outras que permeiam a parte dos trabalhos acadêmicos. Mas a gente vai estudar sobre a norma ABNT. Então, a NBR 6023 é justamente para tratar sobre as referências, a informação e documentação em relação à norma de referências bibliográficas que é muito utilizada em textos de pesquisas científicas. Então, sempre quando a gente está tratando de um trabalho acadêmico, tem que ser identificadas as fontes consultadas. Então, aquilo que vai sustentar e embasar sobre aquilo que é transmitido no trabalho. Então, imagine só, um tema que você queira discutir, provavelmente, ainda mais no século XXI, alguém já deve ter falado sobre ele anteriormente. Por isso, todas as vezes, nós precisamos buscar algumas fontes sobre aquilo que foi dito, as pesquisas que foram realizadas, para poder embasar a nossa pesquisa científica. E nós fazemos isso, na identificação das fontes, por meio de citações e de suas respectivas referências bibliográficas. Então, vamos aprender um pouco sobre elas? Então, a citação é basicamente uma menção no texto, que é extraída de outros documentos, mas que nos permite identificar quem falou aquilo anteriormente, para que possamos, então, dar credibilidade no nosso texto, confrontando dados, fatos, argumentos, opiniões de outras pessoas, conclusões opostas. Então, uma citação, ela tem esse grande objetivo. E todo bom trabalho possui, sim, citações de outros textos e, consequentemente, tudo aquilo que é citado na parte do nosso texto escrito estará numa seção que é chamada de referências bibliográficas. Sobre as citações, existem dois tipos principais. A citação direta, que é aquela feita igualzinha às palavras do próprio autor, ou seja, a transcrição dos exatos termos da fonte de pesquisa. Então, se eu falar hoje para vocês aqui, a água não possui gosto. Essa é a minha frase, então, de Santana, Thalia Santana. Então, se você quisesse falar isso, você teria que falar igualzinho eu falei, colocando inclusive entre aspas. E eu vou mostrar para vocês aqui. Então, não é a tradução de uma ideia, mas a utilização da ideia na íntegra. E ela ainda pode se subdividir em dois tipos, como direta curta, que são trechos de até 3 linhas, ou trechos maiores que 4 linhas, que é a direta longa, que utiliza até mesmo uma formatação diferente. Vamos ver, então? Basicamente, aqui a direta curta é esse exemplo aqui, de segundo Rios, aí, abre aspas. Ter um domínio rigoroso e seguro, tananã, tananã. Então, percebe que o tamanho, foi de 3 linhas, até 3 linhas. Então, esse tipo aí, a gente está fazendo a citação aqui, é uma citação direta curta. E longa, que são aquelas que é mais de 3 linhas, percebe aqui, 2 modelos de educação. Então, essa parte todinha aqui, então ela representa uma citação longa. Só que o que é a tal da citação? Então, professora, o que ela está descrevendo? Onde que você identifica quem é o autor ou a autora desse texto? Aqui, gente, olha, Rios 2009.
sempre a citação está sendo levantada, né, vai ser apontada por meio do último sobrenome do autor e o ano que ele disse aquilo. Então, como eu falei para vocês, a água não possui gosto, né? Supondo que, né, eu estou falando essa frase super inovadora. Então, seria, por exemplo, segundo Santana, 2020. Ops, 2021, a gente já tá, né, em 2021. Segundo Santana, 2021. Então, aí teria a frase aqui. E aí, nesse caso aqui, tem a outra forma, né, que também é um outro jeito de citação. Nesse caso aqui, ao final da frase, aí colocou, né, nesse caso aqui, Biagini, 2012, e colocou até o número da página que foi dito, ok? Mas a gente vai entender um pouquinho melhor. A citação indireta, ela já é conhecida como uma paráfrase indireta, então não é algo, na verdade, que a gente está incorporando as ideias do texto original, mas a gente está apresentando com as nossas próprias palavras. Por isso tem que ter muito cuidado para não se alterar o contexto do que o autor falou. Então você lê, abstrai aquilo que é mais importante e escreve com as suas palavras. Então a referência tem que ser feita também da fonte original e ela já não possui aspas. E no mesmo caso pode vir tanto no início ou no fim do parágrafo. Então um exemplo aqui bem legal, essa imagem, olha lá, ele traz o que é o assunto que o autor tinha dito, seja lá na publicação dele, que é nesse livro aqui no caso, Análise de Sistemas Gerentes de Operações. Então essa aqui é uma referência desse livro, então ó, falou aqui e trouxe a referência. Então lembra que o estudo da química começou cedo, assim como a biologia e a astronomia. Então ele escreveu com suas próprias palavras o que o autor quis representar. E aqui no caso, na parte de baixo, outro exemplo, esse aqui foi no início da frase, né, do nosso parágrafo, e aqui foi no final. Então colocou, agora já ficou tudo maiúsculo, o último sobrenome do autor e o ano. Aí tá aqui embaixo a referência, que aqui agora já não é de um livro, mas sim de uma revista, né? Então foi publicado um artigo num periódico científico, ok? Então, aqui, né, pra gente lembrar que essas referências, então tudo que você cita tem que estar nas referências, isso é muito importante que a gente não se esqueça. E aqui um comparativo, né, gente? Então, as diretas podem ser curtas ou longas. As curtas, até 3 linhas, e as longas, mais de 3 linhas, e vai ter um recuo de 4 centímetros. E se a gente for parar para pensar, como eu mostrei para vocês, né, a citação, ela utiliza o último sobrenome, e vai depender do número de autores. Então, se for um autor, então só Santana. Se for, por exemplo, 2 autores, se for Santana e Braga, então vai ficar Santana, ponto e vírgula, Braga, vírgula, o ano. E se por acaso for 3 autores, a gente coloca Santana, Braga e Borges, por exemplo, né, e o ano. E tá ali, aí se for 4 autores, eu continuo nessa sequência? Não, aí a gente utiliza uma abreviação que se chama et al, que é o e outros autores, onde se coloca somente o último sobrenome, et al, o ano, para não ter que escrever de todo mundo, tá bom? Então funciona mais ou menos assim. E sobre as tais das referências bibliográficas? Então a ABNT também dita, né, falando sobre a ordem dos elementos, assim como eles aparecem. Por isso que anteriormente, quando eu mostrei para vocês a referência, há uma ordem do que você tem que colocar em cada sequência, para que a gente possa fazer a identificação individual de cada documento que foi citado. Então há um conjunto padronizado para se descrever tudo isso. E sempre no final de um trabalho científico haverá a seção de referências. Então, cada tipo de fonte, né, seja de artigos, de livros, de jornais, de revistas, de sites, possui um formato diferente para ser citado. Então, por isso que existe esse manual de várias normas que a gente vai aprendendo. E a lista de referências na ABNT, né, elas devem vir sempre no final em ordem alfabética. Mesmo que eu tenha citado a Thalia primeiro, Thalia Santana 2021. Então, o Santana, o S, né, vai estar em ordem alfabética entre aquelas mais lá embaixo, ok? E esse aqui é um exemplo, por exemplo, de uma página eletrônica de um site. E aqui o que a gente tem mais de interessante é esse disponível e acesso em. Então, como os sites são um pouco mutáveis, né, então a gente precisa colocar onde a gente achou e qual foi a data de acesso. Vai que fica indisponível, né? Então, tem sempre essas informações ali bem claras, ok? E eu gostaria de citar para vocês, a gente vai aprender agora sobre um site, né, que auxilia na escrita de referências bibliográficas para nos auxiliar qual que é a melhor forma. A gente insere as referências e ele gera, né, de uma forma automática, né, como um mecanismo, as referências bibliográficas. E esse site é o Moriupski, que é da Universidade Federal de Santa Catarina. E a gente vai conhecer um pouquinho agora. Então, fiquem aí e até breve. Voltei!
Esse aqui é o site, como eu comentei, que é o Moro da UFSC, e aqui vocês podem acessar no link que está aparecendo aí embaixo. Vocês podem criar e ser auxiliados para criar referências aqui dentro, que é baseados na NBR 6023. Então aqui vocês podem vir criar referências no menu aqui, e aí vocês podem escolher qual que é o tipo de referência, se vocês precisam de um artigo, se vocês precisam de uma patente, de um documento jurídico, o que vocês precisarem. Aqui a gente consegue colocar, por exemplo, de livros, dicionários, enciclopédias. Então tem várias opções aqui, ó, trabalhos apresentados em congressos, então a gente consegue criar muita coisa bacana aqui dentro. Ó lá, documentos de páginas, de e-mails, de redes sociais, tudo aqui dentro nós conseguimos criar. Vou clicar, por exemplo, neste de livros, então para vocês entenderem como funciona. Então, basicamente, se vocês quiserem utilizar, então esse aqui fica a título de conhecimento e para vocês usarem para a vida. Se vocês clicarem, né, escolhem lá inserir livros, né, por exemplo, a gente consegue. Tem alguns que são obrigatórios, que possuem asterisco, então precisa sempre do título, da cidade onde o livro foi publicado, o autor, a gente precisa, se tiver subtítulo, editora, né? Então tem algumas informações, o ano, né, de publicação, que são importantes. Então a gente coloca tudo aqui e ele vai gerar, né? Clicar em gerar referência, ele vai gerar. Então vou colocar um livro aqui, por exemplo, lá da Lovelace. Não tô com nenhum livro aqui, vou colocar como se fosse, né, séries. Vou colocar a editora aqui, sei lá, editora moderna, por exemplo. O autor, vou colocar o nome completo, primeiro autor, vou colocar Thalia Santos de Santana, por exemplo. E aí, o ano, vou colocar 2021. Então, são as informações obrigatórias, certo? Então, eu vou clicar em gerar referências e citações. E aí, ele gera para mim a referência aqui em cima, né? Tá vendo? Até com os negritos, né? Que a gente sempre... Existe formas que isso aconteça. Então, a gente precisa dessas informações. Então, ele até nos auxilia do que é que deve vir em negrito. No caso de livros, é o nome do livro que deve vir em negrito. Então, ele colocou a cidade, a editora e o ano, seguindo a ordem certinha. Então, essa seria a referência desse texto que nós colocamos. Então, vale a pena conhecer esse site, tá bom? Além disso, pessoal, gostaria de chamar a atenção para outra coisa. Bora lá? Gente, esse aqui é um artigo científico que foi publicado num evento que também possui grande importância. Então, a gente tem os artigos publicados em revistas, publicados em eventos científicos. E na área de computação é muito comum publicar em eventos, né, os conhecimentos. E aí eu só quero ressaltar para vocês, olha, a gente sempre vê aqui, ó, as referências colocadas no texto, então a gente pode ver de várias formas, como por exemplo aqui as citações indiretas ao final, né, então nesse caso Santos 2018, então a gente também pode ver, né, por acaso isso no início do texto. Então, aqui, ó, a gente tem a de Rapievics, também tá no fim, mas esse do PISA em Foco é uma citação, nesse caso aqui, direta longa. Então, perceba que, nesse caso aqui, ela teve o recuo, então os artigos também assim são publicados. E aí, por exemplo, essa aqui do PISA em Foco, né, eu falei dela, se a gente vir aqui no final do artigo pesquisar por PISA em Foco, a gente vai encontrar a nossa referência, tá bom? Do nosso trabalho. E aqui vocês devem perceber que foi um pouquinho diferente, porque essa aqui é uma outra norma. Então, eu comentei com vocês da BNT, nesse caso aqui é a norma da APA, que é muito presente nos trabalhos da Sociedade Brasileira de Computação. Então, mas tudo aquilo que foi citado no texto tem que estar nas referências. Então, essa é mais ou menos uma estrutura dos trabalhos científicos, e eu gostaria só de frisar uma coisa com vocês. Se a gente está falando sobre um texto, e se a gente não coloca as devidas referências, as devidas citações de algo que não foi a gente que falou, então pensem comigo, né? Boa parte do conhecimento, mais uma vez, ele já foi dito, a gente está tecendo novas pesquisas, comparando, mas as definições, os contextos, muitas vezes já foram estudados e analisados. Se a gente não coloca a citação, se a gente não coloca a referência, se a gente lê um trabalho, fez de acordo com as nossas palavras, não copiou do autor, mas a gente não colocou a referência, aquilo pode ser considerado como plágio, e plágio é crime. Por isso que a gente não deve copiar trabalhos da internet, nós não devemos copiar trabalhos de outros autores, os textos, porque a gente está cometendo plágio. Inclusive, se, por exemplo, esse artigo aqui tem o meu nome, e se eu quiser copiar esse texto aqui e publicar em outro lugar, eu estou cometendo, inclusive, autoplágio, porque eu estou me plagiando, copiando algo que já foi publicado. Então, existem, inclusive, leis, diretrizes em relação a isso. Então, a questão do plágio é muito importante. Então, para isso que servem as citações. Se você se baseou em alguma coisa, né, então você utiliza a citação. E só para finalizar aqui, né, dessa super mega blaster aula,
Costumeiramente, nós colocamos, né, com as citações diretas, aquelas que usam, né, igualzinho, por exemplo, esse aqui sobre Pisa, quando, tá, é recomendado entre os pesquisadores e as pessoas pesquisadoras que a gente só faça isso quando não é possível escrever com as minhas próprias palavras ou quando aquele texto ficou, ai meu Deus, tão perfeito que não tem como escrever de outra forma. Então, porque é melhor que nós escrevamos com as nossas próprias palavras para não ficar um texto parecendo que é só recortes de outros autores. Então, por isso, se a gente está escrevendo a pesquisa, é bom que a gente escreva com as nossas próprias palavras e cada vez mais utilizar citações indiretas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Tchau, tchau!